Boa noite, pessoal. Comentar. Boa noite a todo mundo que tá entrando. Muito boa noite. Mais um dia de live por aqui, né? Já estamos aí quase todo dia. Daqui a pouco eu vou dar uma aparecida por aqui. Muito boa noite a todo mundo que tá entrando. A live de hoje é uma oportunidade para vocês conhecerem todo o time Connection, saber como que tudo isso aqui funciona, quem são as pessoas que dão suporte para vocês e para vocês conhecerem mais do nosso trabalho, tanto aqui no Brasil quanto lá na Austrália também. Muito boa noite a todo mundo que está entrando. Hoje é um bate-papo aí com o time Connection. A gente vai fazer um resumão de como é o nosso suporte na Austrália, o nosso suporte aqui no Brasil, renovação de visto, mudanças da imigração. Hoje vai ser um bate-papo aí com o Cassiano, nosso agente educacional lá de Sydney. Hoje é Conexão Brasil-Austrália. Boa noite que todo mundo está entrando. Muito boa noite. Bom, bora aceitar aqui nossa grande convidada, Connection Austrália, com o Cassiano. Vamos ver se vai entrar. Boa noite. Ó, nosso convidado já está entrando aí. Bom dia, Austrália! Oi, povo! Como é que vocês estão? Saudade de vocês. Bom dia, Austrália. Boa noite, Brasil. Pois é, uma live aqui, pessoal, agora é pra gente, conversar aqui com o nosso time Brasil-Austrália, vocês conhecerem mais como é o nosso suporte, que você tá falando lá diretamente do outro lado do mundo, né, Cass? É isso aí, em clima de Natal já, né, Marcela? Aqui. Já é 2024? Quase. Sexta-feira, peguei o ônibus hoje de manhã, todo mundo já com as malas, indo viajar. Tem uma baía perto da minha casa, já 2 navios de cruzeiro gigantes já estão ancorados lá. O pessoal já indo curtir as férias por aqui. O clima de férias é aqui no Brasil, clima um pouco de férias, mas mais de correria, né, gente? Eu falei, acho que tem uns dias que eu falei nos stories como que o clima é diferente. Aí a galera vai desacelerando mesmo nessa época do ano, né? Na verdade, toda sexta-feira o pessoal aqui já vai dar uma tirando o pé do freio. Eu falo que sexta-feira que tu anda pelo centro de Sydney, parece domingo, né? Já tá vazio, é o dia do atestado, né? O pessoal já vai dando uma desacelerada mesmo. Cassiano vai contar pra gente hoje, gente, muito dessa vivência dele lá, o que ele tá achando de diferente, da cultura. A gente vai falar muito disso aqui hoje também, mas bora começar nos apresentando, porque pode ser que tenha muita gente aqui que ainda não conhece a Marcela, o Cassiano, que levou, né, a gente, no meu caso, fazer intercâmbio, voltar para o Brasil, e o Cassiano, um spoiler aí, fazer intercâmbio de novo, né, que já tá no segundo intercâmbio dele. Já. Mas, então vou começar aí comigo, né? Para quem chegou na live aí agora, não me conhece, sou a Marcela da Connection, morei na Austrália, na Irlanda. Onde o Cassiano tá aí, é onde eu estava, nessa cadeirinha aí, com esse mesmo fundo, né? Vim diretamente da Connection Austrália para a Connection Brasil. Durante meu intercâmbio, eu trabalhei de tudo, vivi muita coisa legal que fez eu transformar minha carreira. Saí aí da engenharia química para viver o intercâmbio puramente, né? Eu vivi o intercâmbio e sigo vivendo todos os dias. E aqui a gente passa muito para o estudante isso, né? A nossa vivência no dia a dia. Eu brinco muito com os alunos que são... Eu sempre dou 2 opiniões. Existe a opinião, vou te dar uma opinião aqui técnica da minha experiência trabalhando no setor, mas também vou te dar uma opinião pessoal de quem viveu aí a experiência. E nisso de viver a experiência, gente, foi muito que trouxe o Cassiano para a Connection, né, Cassiano? Cassiano, ele já viveu essa experiência, ele vai contar para vocês, eu vou deixar isso aí, ele contar, mas foi um dos atrativos para ele vir para a Connection, que por mais que na época ele não tinha ido para a Austrália ainda,
ele tinha o sentimento de sair do país, ele tinha o sentimento de eu me virei sozinho, eu senti o medo, a ansiedade. Para isso, para aqui, para Connection é muito importante. A gente entender também todos os sentimentos que o estudante passa no processo e guiar o processo ali de uma forma mais empática, né, com o estudante. E conta quem é o Cassiano aí para quem não conhece. Então, pessoal, para quem não me conhece ainda, né, quem é novo na Connection, segue recentemente as redes sociais da Connection. Que quem está mais antigo, porém, já deve ter me visto, né? Eu fazendo muita palhaçada na Connection Brasil, quando eu ainda estava no Brasil. Então, sou formado em turismo pela PUC. Sempre tive o desejo de realizar intercâmbio, né? Desde muito novo, no ensino fundamental, no ensino médio. Eu estudava em colégio particular, mas eu era bolsista. Então, assim, eu via todos meus colegas indo fazer intercâmbio, sempre ficava com essa vontade. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu tive essa oportunidade de realizar o intercâmbio, através de bolsa também. E agarrei essa oportunidade com unhas e dentes, né? Claro, com muito apoio da minha família, do meu avô, principalmente. E resolvi cair nesse mundão, né? Fui para um país, decidi para um país de língua espanhola, primeiramente, porque eu não tinha, né, esse background do inglês. Então, isso foi um impedimento para mim dar esse passo, né, fazer o intercâmbio num país de língua inglesa. E aí, eu olhei um mapa, as possibilidades, e falei, vou para o país que eu acho que é mais diferente do Brasil, que é uma cultura bem rica, que é o México. E fui para o México, que era barato também, né? Então, bolsista não podia, né, Marcela? Não podia manjar muito. Então, fui pro México e aí retornei, né, um semestre depois e acabei conhecendo a Connection. Aí estavam buscando, né, alguém com essa vivência do intercâmbio. Realmente é difícil, né, Marcela, encontrar alguém que tenha ido para a Austrália, né? Principalmente para a Austrália, né? Porque quem vem para cá não quer voltar. É verdade. É difícil encontrar uns doidos como eu que vai e volta. Exatamente. Porque a gente até brinca muito, assim, entre nós aqui na agência, gente, que a Austrália só tem um defeito, que é longe demais. Mas, de resto, realmente é uma qualidade de vida excepcional. Tudo funciona. Tem ali seus percalços de vida normal, porque a gente vai falar disso no intercâmbio, né? Chega uma etapa do intercâmbio que você só mora fora. Passa aquele sentimento de intercâmbio. E a gente sente falta. Passou ali um ano, eu sentia falta das minhas vivências dos primeiros 6 meses, dos perrengues. Porque você está descobrindo tudo, é tudo novo, então você tem motivação. Depois você vira o parente que mora fora que manda o preço do iPhone e do perfume, né? Depois é tudo rotina, né? Tudo vira rotina. Sim. E aí, quando eu voltei, né, só para terminar, então, quando eu voltei do México, esse sentimento de intercâmbio não morre, né, Marcela? Tu sabe muito bem. Quem aí está nos acompanhando, já fez intercâmbio, sabe que esse sentimento fica ali dentro da gente para sempre. É um divisor de águas na nossa vida. Então, eu voltei para o Brasil, mas fiquei com essa vontade de ir de vez, né? E aí acabei conhecendo, entrei na Connection. E aí, na Connection, né, a gente tem que, enfim, falar sempre dos pontos positivos, dos países e tal, né, os prós e os contras. Então, todo aquele sentimento que eu estava guardando dentro de mim, que deu uma adormecida na pandemia, né? Que quando eu voltei do México foi logo antes da pandemia. Exatamente. Então, uns 2 anos que todas as fronteiras... A pandemia deixou muita gente com o sonho ali on hold, né? Depois. Foi uma oportunidade para guardar dinheiro, né? Para algumas pessoas durante esses 2 anos e fazer um melhor planejamento, né? Dar um passo mais correto esses 2 anos. E aí, falando sobre a Austrália quase diariamente na Connection, toda essa vontade que estava adormecida dentro de mim voltou à tona. E aí eu falei, não, eu preciso ir e tem que ser agora, né?
E aí, numa conversa com a Marcela e com o Daniel, eu expus essa minha vontade. E eu sabia, né, que eles iam ter uma boa reação, sempre foram gestores que têm muito a mente muito aberta, né? E só que eu não esperava que a reação ia ser tão boa quanto tiveram, então me apoiaram muito, estiveram do meu lado o tempo inteiro. E Gente, aí eu foi sou onde a surgiu a maior oportunidade. defensora do intercâmbio. Todo mundo que não fez intercâmbio tem que fazer um dia. Não, não é todo mundo que tem que morar fora para sempre, porque, gente, para sempre é muito tempo, né? A gente, para morar fora para sempre, são muitos fatores, mas todo mundo próximo de mim fica assim com vontade de fazer intercâmbio, porque realmente é uma experiência de vida assim transformadora, abre caminhos quando a gente fala, às vezes a gente foca tanto no profissional ali, no financeiro, mas abre caminhos dentro da gente. Quem diria que eu largaria engenharia química, né? Que eu conseguiria construir uma carreira ali pós-intercâmbio, que o inglês é muito valorizado nessa área, ainda é um déficit desses profissionais dominar o inglês para viver literalmente do intercâmbio, né? Vivi o intercâmbio e hoje vivo do intercâmbio. Mas muito por causa das experiências durante o período fora, que mostra muito pra gente o que a gente realmente é bom. Coloca a gente em prova mesmo, né? Exatamente, exatamente. É um teste pessoal também, né, Marcelo? É. É um teste pessoal diário, né? Então tem que ter muita resiliência. A gente acaba nos conhecendo, pontos que nem a gente sabia, ou a gente acaba demonstrando uma força, né? Ou tendo que ser forte de uma forma que a gente nem imaginava que podia ser. Então, realmente é uma experiência incrível, marca muito a vida de todo mundo. Mas é tão bom que o Cassiano, gente, quis seguir tendo a experiência, marca mesmo. E a gente entrou aqui num assunto muito legal, que é essa questão dos sentimentos por trás do intercâmbio, né? Eu falo muito até nas minhas redes sociais que intercâmbio não é para todo mundo. É uma decisão que tem que ter muita responsabilidade e uma empresa que vai te guiar também com muita responsabilidade. E aqui a gente fala de muitos sentimentos por trás do intercâmbio, né? Que quanto mais você se prepara, eu acho que mais. Quanto mais você se prepara, mais a gente vai falar de umas preparações aqui que não é. Tem gente que foca muito em entender muito o que vai acontecer lá na Austrália daqui meses, né? Mas tem outros detalhes que eu acho que se a gente se preparar, o sucesso é maior, não é mesmo? Tudo com planejamento, né? Tudo que a gente fizer com um planejamento, as chances de frustração são menores, né? Então, se Exato. a gente viajar já com o máximo de informações possíveis e tudo bem planejado, isso facilita demais, demais a vida do intercambista, do estudante, né? Que não é fácil, além do estudo, tem toda uma vida, um trabalho, né? Que tem que ficar trabalho. Então, realmente tudo fazer com antecedência e com calma, é bem planejado, principalmente, eu acho, para quem tem a intenção de imigrar, né? É mais importante ainda É esse planejamento, né? E contar com uma agência que dê um bom suporte, hoje em dia é fundamental. Com certeza. A gente tem três tópicos aqui que a gente sempre internamente conversa também, porque a gente busca juntos dar o melhor suporte para o estudante. E hoje, Cassiano, o que você vê com a sua experiência de ex-intercambista, atual intercambista? Tem quantos meses? Você está aí? 7, quase 8, né? Quase 7 meses. Quase 7 meses, vivendo Quase todo tendo que renovar o visto de novo. Está quase na fase de renovação, então você está passando por muitos dos sentimentos dos estudantes, dos nossos estudantes, né? Para quem está aqui no Brasil, são três coisas que a gente precisa discutir aqui hoje, que é viajar com uma boa reserva financeira, investir de fato em estudar inglês e viajar aberto às novas experiências. Esses são, eu diria que os três principais tópicos de preparo para intercâmbio que a pessoa precisa para chegar tranquila na Austrália e entendendo o que vai acontecer daí para frente, né? O começo aqui não é fácil, né? Mas ele é muito desafiador. Então,
depende muito da personalidade da pessoa, acredito, né? O brasileiro por si só tem uma maior desenvoltura, né? Tem uma cara de pau, assim, já no sangue, né? Então, a média, né? Eu acredito que são poucas pessoas que ficam mais de um mês sem conseguir um trabalho, sem conseguir né, ingressar no mercado, mas é possível, né? Então, vir com um bom planejamento financeiro, vir com uma boa reserva, né? Porque às vezes não é só questão de trabalho, às vezes acabam acontecendo alguns imprevistos, né? Que são normais. Alguns estudantes já chegaram aqui, por exemplo, na primeira semana se machucaram, inclusive trabalhando, e aí tiveram que passar um período né, sem poder trabalhar. Então, são coisas normais que acontecem, podem Da acontecer com vida, todo do dia a mundo. dia. Exatamente. E é bom a pessoa estar preparada, né, ou ter pelo menos um bom suporte no Brasil, uma família que possa ajudar nesse momento de desespero, às vezes. E vamos dar aí números para os estudantes, porque eu acho que isso é importante para a pessoa ter como um guia, né? Porque às vezes, o que eu sinto, Marcela, agência, há tanta procura por orçamento e tudo que as pessoas deixam de lado em pensar assim, tá, mas quanto de dinheiro eu preciso levar para chegar? Porque acompanha vídeos, né? Conversa com pessoas que já estão na Austrália. E eu sinto que esses estudantes, às vezes, se baseiam muito em experiências de pessoas que já estão lá 1 ano, 2 anos. E, gente, a vida flui lá na Austrália. Flui mais rápido até do que aqui no Brasil. Então, por isso que tem muito encantamento de, não, vou chegar lá, já vou conseguir um trabalho na minha área, ou eu já vou conseguir um trabalho muito bom, que paga bem. As coisas fluem com o tempo e a gente precisa dar tempo ao tempo, né? Quem está 1 ano está colhendo os frutos de estar 1 ano na Austrália. Da mesma forma, quem está 2, 3, 4. Né? Quando eu saí da Austrália, com 4 anos de Austrália, eu saí muito diferente do que, obviamente, quando eu cheguei. E eu levei 4 anos para construir o que eu cheguei na Irlanda mais tranquila. Então, eu sempre recomendo numa média ali de $1.500 por mês que o estudante tem que levar. Sair do Brasil com uns $3.000. O que você acha? Você vivendo aí no seu dia a dia, pagando aluguel, alimentação, você acha que é um valor bom? Vai muito daquilo que a gente falava, né? E vocês falam ainda aí no Brasil, a questão da acomodação, né? Acomodação, infelizmente, é algo que suga muito do nosso dinheiro aqui na Austrália, num país estrangeiro, né? Hoje o mundo vive uma crise imobiliária, então às vezes não é tão fácil encontrar acomodação. Então é bom vir com pelo menos 1 mês de acomodação garantida, né? E aí a gente sempre recomenda as empresas parceiras, caso a pessoa não tenha um familiar ou um conhecido na Austrália, né? Fazer uma contratação com uma empresa séria para que não... Hoje em dia, infelizmente, tem muito golpe, né? No mercado, em qualquer parte do mundo, não é só o brasileiro que dá golpe. Então, as pessoas têm que ter essa ciência. E, né, caso já venha com 1 mês de acomodação garantida, eu acho que ali uns $1.000, $2.000, eu acho que é o suficiente, sim. E se sai com um hostel ali de 2, 3 semanas, aí vai levar um dinheirinho melhor, porque tem o bonde também, né? Exatamente. Isso muito importante, Marcela, muito importante, né? Aqui na Austrália também é muito comum as pessoas terem que dar o calção, né? Que se chama o bonde. Então, às vezes, é comum entre 2 e 4 semanas antecipado que tu vai ter que pagar relativo a esse bonde, né? Então, coloca aí uma média para uma pessoa solteira, tá? Em Sydney, pelo menos uns $300. 300 vezes 4, tu que é engenheira, Marcelo, quanto é que dá? 1.200, né? 1.200. Isso aí, só tava te testando. 1.200, então que a pessoa aí talvez possa ter que dar de bonde, né? Sim, só para deixar ali esse calção. Então é um valor expressivo, né?
Então é legal, pessoal, quem está aí nessa fase de organização, de planejamento, se basear nas experiências de quem realmente acabou de chegar. Porque quem já está há mais tempo é outro cenário, já conhece mais pessoas, já tem mais contatos. Quando a gente chega na Austrália, é quase quando a gente nasce aqui no Brasil. A gente nasce, não aprende a falar, não aprende a andar. Você chega lá sabendo andar, mas sem falar, né? Então, é realmente entender que você está chegando num ambiente desconhecido, sem falar a língua do país, e aí precisa realmente de tempo para as coisas acontecerem. E vem e casa com uma coisa que eu sempre tento indicar muitas pessoas, é não deixar de estudar inglês. A gente entende muito que é um investimento alto. O Cassiano vai contar todas as experiências dele aqui nesse tópico, porque ele fez uma escolha muito assertiva, eu acredito. Eu tenho certeza, se tu acredita, eu tenho certeza. Porque muitas pessoas, a gente sabe muito do questão do valor da nossa moeda. Não é barato fazer intercâmbio, né? Eu não tô aqui para você pegar a melhor promoção ali, pega essa promoção e vai. E chega lá e vê o que vai dar. Não tem como se planejar e chega lá e ver o que vai dar de uma forma mais tranquila, né? Mais bem preparada. E o quão você domina de inglês vai ditar muito as suas experiências no país, a escola que você escolhe, o turno que você estuda. Cassiano, conta pra gente a sua experiência nessa questão do investimento em inglês e o que você vê dos estudantes aí também. Só para deixar bem claro aqui, eu acho que esse é o ponto mais importante de todos do planejamento, de todos, inclusive da reserva financeira. O inglês é fundamental e aí vai uma dica, né? Ninguém viaja para a Austrália do dia para a noite, né? Não decidi para a Austrália, amanhã estou embarcando. Existe um prazo, um processo que precisa ser respeitado, um tempo que precisa ser respeitado, mesmo que você já tenha todo o valor que é solicitado, todo o valor do intercâmbio. Então, durante esse período você decidiu quero ir para a Austrália ou para qualquer outro país de língua inglesa, que seja, comece a estudar inglês. Comece a estudar inglês o quanto antes, mesmo que você venha para a Austrália para estudar inglês, estude inglês no Brasil. E se prepare. Tem tantas formas de estudar sem gastar. Tem Duolingo, gente, que é um app de graça. YouTube, nas aulas do YouTube tem de tudo. Você sai quase... Não vou falar que sai fluente, porque não vai praticar no dia a dia. Mas você consegue dar um bom avanço gramatical. Spotify também, né? O listening, que a gente tem o brasileiro geralmente tem muita dificuldade de entender, né? O australiano. Então, existem canais no Spotify que a pessoa pode, né? Ficar escutando ali, estou trabalhando, estou lavando a louça, vou escutando o inglês australiano. Então, essa é uma dica, acho que se eu pudesse dar uma dica para vocês, seria essa. Comecem a estudar antes de vir. Vocês chegando aqui com um inglês razoável, as portas se abrem de uma forma muito grande, né? Muitas oportunidades de trabalho para quem tem um inglês razoável, né? Um inglês intermediário, digamos assim. Sobre as minhas escolhas, né, em relação ao inglês, o que a gente sempre fala, né, Marcela, e realmente é uma coisa que eu pude comprovar aqui, em relação às escolhas quando tu vai fazer a escolha, né, do curso, né, alguns requisitos, como horário, né, em que horário que eu vou estudar, na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, e a questão de duração do curso. Tá? Primeira coisa em relação aos horários. Em relação à tarde, né, nem se fala, porque dificilmente os brasileiros ou os latinos trabalham na parte da tarde, porque quebra a nossa rotina de trabalho. Então, fica ali entre a parte da manhã e da noite. Eu escolhi, né, a parte da manhã justamente porque o brasileiro, né, o latino tem esse costume. Nas universidades no Brasil, é muito comum, né? Sim. A pessoa estuda durante a noite e trabalha durante o dia. Mas eu posso afirmar para vocês que o rendimento acadêmico não é o mesmo. Não. Dois turnos. Na parte da noite tem muitos latinos, muitos brasileiros. E aí, as pessoas que trabalharam o dia inteiro, que estão cansadas,
e aí acaba que a pessoa já não vai com muito ânimo para a sala de aula. Não tem o mesmo ritmo, não adianta. Exatamente. Encontra colegas que também não estão nessa animação toda para ter aquela aula, e aí acaba falando o português ou o espanhol, ou tentando desenrolar ali o portunhol. Então, isso pode dar uma atrasada, assim, não que seja um fator determinante, né? Mas pode dar uma atrasada, assim, no desenvolvimento do inglês. E isso exige da pessoa mais foco em desenvolver o inglês no dia a dia. Porque Exatamente. pode ser que... Gente, eu estudei de manhã e à tarde. Ó, de manhã e à noite, tá? É natural nosso. Você tá do lado do seu colega e ele é brasileiro, você não pede uma borracha em inglês. Você fala baixinho ali, rapidinho, me presta borracha aí, me presta não sei o quê, vamos ali no break e tal. É natural da gente. A gente sempre vai se aproximar na vida. Percebam na vida. A gente sempre vai se aproxima de pessoas que são parecidas com a gente. Então, naturalmente, por você estar do outro lado do mundo, muitas vezes sozinho, né? Tem gente que tem medo aí, gente, mas a maioria das pessoas fazem intercâmbio sozinhas. Você tá sozinho. A primeira coisa que você quer é ver um brasileiro para se sentir em casa. Né? É verdade. Ainda mais aqui tão longe. Né? Exato. Então, por mais que a pessoa assim, não, mas eu sou focada, eu vou estudar e tudo. É difícil mudar a chavinha do tipo, tá, eu vou falar em inglês com esse meu colega brasileiro. É muito raro conseguir fazer isso. Eu quando fiz a escolha, né, na parte da manhã, posso dizer assim, que por muito tempo eu fui o único brasileiro dentro da sala de aula. Né? Muitos asiáticos, alguns latinos, claro, mas eu fui o único brasileiro e eu, assim... Turcos, né, que na sua sala também. O que tinha de nacionalidade? Turco, latino... Turco, colombiano, tailandês, chileno, a Mongólia. Conheci muitas pessoas de nacionalidades aqui que eu não tinha conhecido antes. Então, o pessoal da Mongólia, Sri Lanka, né, Tailândia, Filipinas, é uma mistura aqui, né? Então, o mix de nacionalidade é muito maior na parte da manhã do que na parte da noite. E realmente, com uma pessoa da Mongólia não existe um idioma em comum ou ali desenrolar um português e mongolês. Nem sei se está certo, se eles falam aquele idioma. Mas, enfim. Então, a gente se obriga a ter que falar aquele idioma. Né? O inglês, no caso. Aí, em comum. E você sentiu que foi super positivo para o seu desenvolvimento, né? Hoje, depois de 24 semanas de inglês estudadas, como que tá o Cassiano no inglês? Assim? O que você sente? Não, consigo escrever um texto, tô dominando. Você sente assim, não, acho que eu posso investir um pouquinho mais, porque a vontade dos estudantes brasileiros, eu quero me livrar o quanto antes do inglês, né? O que eu sinto, tá? Para mim, em relação a mim, e de forma geral, para os brasileiros, tá? A gente tem muita dificuldade na questão da gramática e a gente acaba sendo melhor na pronúncia do que o pessoal ali da Ásia ou de outros países. Então, eu acho que a gramática tem que ser um foco constante, né? Eu desenvolvi muito nessas 24 semanas, eu tenho ainda muitíssimo para desenvolver, tenho certeza disso. Mas eu terminei o meu curso no Upper Intermediate, que esse nível, né, é um nível que me dá a possibilidade de fazer agora diversos cursos vocacionais, né, os cursos VET, e me ajudou muito no dia a dia, né, o inglês general, General English, tem essa pegada mais do dia a dia nas escolas e sim, né, hoje eu também tenho os meus casuals, né? Meus trabalhos por fora da Connection, como é que se fala mesmo? Esqueci. Os bicos. Os bicos. Gente, o menino tá muito australiano, ele tá esquecendo as palavras em português. Os bicos, e aí, enfim, me ajuda muito, né? Me ajuda muito. E é assim, outra dica que eu posso dar e eu sei que é difícil, mas tente ter contato com australianos, né? Então, a área de hospitalidade, principalmente, é uma área
porque a gente tem muito contato com a australiana. E a gente fala muito disso, né? A gente sempre fala muito disso aqui. Cassiano sempre, né? Cassiano e Raquel aí na Austrália também sempre dão essa dica para os estudantes. Gente, o inglês é a porta. Eu sei que às vezes é cansativo, que, né? Eu quero me livrar o quanto antes. Mas sem um domínio próprio do inglês, e o spoiler de mais um tema que a gente vai discutir hoje, que foi o pronunciamento da imigração, deixa isso muito mais claro ainda. Você quer morar na Austrália, seja por um período ou imigrar definitivamente, você precisa dominar a língua propriamente. E aqueles alunos que saem daqui com aquela ansiedade de eu quero trabalhar na minha área, eu quero trabalhar na minha área, se não dominar a língua, você não vai trabalhar na sua área. Isso é um fato. Eu não gosto de mascarar, tem muita oportunidade. Tem oportunidade para quem sabe falar inglês. Se você quer, sou engenheiro aqui no Brasil, quero tentar começar a entrar dentro da área da engenharia com visto de estudante, o primeiro passo é você saber se comunicar muito bem. E aí não adianta fugir do investimento na língua, né? E as profissões, às vezes, mais... não precisa nem em relação à engenharia ou trabalhar em escritório, né? Às vezes, para ter um garçom, tu precisa se comunicar. Tu precisa saber tirar o pedido do cliente, saber se comunicar com a cozinha. Então, são trabalhos que são mais básicos, digamos assim, né? Mas que o inglês é fundamental também. Exato. E tem muita oportunidade, muita oportunidade. E desenvolve muito no dia a dia, gente. Aprender inglês é uma via de mão dupla. Da escola, então a escola sim desempenha um papel legal, o turno que você escolhe, o mix de nacionalidade da sua turma, base para você pôr em prática no dia a dia. Quando eu trabalhava no café, né, eu trabalhei 1 ano e meio em um café, eu tinha a base da escola, eu cheguei nesse café, eu tinha uns 6 meses ali de Austrália, então eu tinha recém terminado o curso de inglês, eu terminei no avançado. E aí, no café foi onde eu desenvolvi desenvoltura. Eu aprendi a pensar em inglês, a pensar rápido. Na Connection, eu aprendi a escrever muito bem em inglês. Então, o café foi muito para isso. E aí, a gente entra numa dica muito importante, que eu acho que o inglês e ela, para mim, são prioridades. O financeiro, ela vem junto, mas viajar aberto. Você está indo para uma experiência de... Você já está tendo muita coragem de sair ali da sua zona de conforto e ir para um país novo. Você tem que ter coragem de abraçar qualquer oportunidade que tem. E ainda mais, Marcela, vindo para a Austrália, tá? Por exemplo, eu fui para o México. O México tem uma cultura sólida, 95% das pessoas que eu tive contato eram mexicanos. Aqui na Austrália, realmente é um bolo, né? Então, tem pessoas de tudo quanto é lugar do planeta aqui. Muitas pessoas são estrangeiras ou filhos de estrangeiros, têm esse background. Então, vir com a mente aberta é fundamental. Tu vai encontrar restaurantes de tudo quanto é lugar do mundo, pessoas com hábitos, às vezes, que tu se identifica, outros nem tanto, né? Então, realmente, vir com a mente aberta é o fundamental. É muito importante, muito importante. Para experiência de trabalho também, né? Exato. Isso que eu ia falar. Vir com a mente aberta nesse sentido também te abre portas, né? Então, tu acaba fazendo amizade, compreendendo melhor uma cultura, introduzindo num grupo, de repente, fiz amizade com turcos, e eles conseguem trabalho para ti num restaurante turco. Então, tem que ter esse open mind, né? É verdade. E, gente, às vezes são até as nossas experiências ruins, assim, no país que vão nos dar gás e força para desenvolver, para melhorar. Vou até trazer um pouco da minha experiência para vocês, tá? Quando eu fui para a Austrália, não tinha, né? Na época era 2016, parece que foi há milhões de anos atrás, mas 2016 foi ali, né? Mas não tinha a força que as redes sociais têm hoje. Então, eu realmente descobri muita coisa. Eu descobri como que você trabalhava na Austrália, como que se trabalhava. Então, eu confesso que eu não fui com tantas expectativas. Hoje, os estudantes têm um acesso à informação muito maior. Conseguem chegar muito mais preparado. Eu confesso que eu acredito que eu cheguei muito despreparada. Não tive pré-embarque.
Eu fui descobrir o que era TFN, eu já estava, sei lá, um pouquinho, uma semana de Austrália, mas eu não tinha ainda. Eu não tinha TFN, eu não tinha BN, eu mesmo que tirei. Então, assim, foi uma experiência bem contrária dos estudantes Connection, né? E a minha primeira experiência de trabalho foi numa fábrica de salada. Eu trabalhava 2 vezes na semana. E era 2 vezes assim, o dia inteiro. Era bem cansativo. E vou ser bem sincera, eu não gostava do trabalho. Não gostava. Mas foi eu não gostar do trabalho que me fez procurar outro trabalho melhor. Mas era um trabalho que eu tinha muito contato com australiano e chinês. Eu era uma das... Acho que tinham 3 brasileiras na fábrica. E a gente não trabalhava juntas, em contato direto. Então eu ficava em um grupo que tinha chineses e australianos. E acho que era mais chinês e australiano. Ou ficava num grupo, por exemplo, só de australiano. Eu não gostar daquilo ali me levou a procurar coisas melhores, mas me mostrou que o inglês ia me guiar para experiências melhores. Aí foi quando eu fiquei no café, fui gerente do café, fui crescendo ali. Então, tem que ir aberto, tipo, vou me testar em tudo. Né? Às vezes, é que aqui no Brasil a gente tem muita cultura do formou, tem que trabalhar na área, né? Isso é verdade. Isso é verdade. E é que dificilmente a pessoa vai chegar trabalhando na sua área. Sim. E aí é legal de você se desafiar para ver outras habilidades. Eu jamais imaginava que eu ia trabalhar numa agência de intercâmbio, que eu ia me apaixonar por isso. Mas eu realmente me abri para aquela experiência e vi, nossa, gente, vou contar um segredo para vocês. Eu já pensei em abrir quando eu estava no café, que eu era apaixonada por trabalhar no café, abrir um café em Gramado. Isso é vim com a... Às vezes a pessoa sai do Brasil porque já está frustrada com a sua carreira, né? Ou quer mudar de carreira. Então, vim com essa mente aberta às novas possibilidades. Às vezes, que nem a Marcela, tem por que o caminho certo ou o nosso sonho está dentro de uma universidade, né? Não está necessariamente. Não. Às vezes minha vontade da minha vida, minha paixão é fazer sanduíche. Não sei, fazer bolo, né? Atender o cliente. E aqui está tudo bem, porque as oportunidades aqui para a Austrália são para todo mundo, né? Então, tu tendo um salário de garçom, ou tu tendo um salário de engenheiro, tu consegue viver muito bem. Muito bem. Então não tem aquela pressão, né? Do precisa fazer a universidade, precisa seguir essa carreira. Não gostei, não estou afim, não é perda de tempo, né? Muda, que as coisas são mais maleáveis, né? E rápidas também, né? Em uma semana você está num trabalho, na outra semana você está num outro. Então, é bom viajar com esse preparo mental do tipo, eu tô indo para uma experiência nova e eu vou me testar. Se teste. Porque às vezes você está criando barreiras, porque a gente vê muitos estudantes demorando a conseguir emprego e, vamos ser sinceros, muitas vezes porque está escolhendo, né? Tem essa outra questão aí, que as oportunidades surgem e às vezes os trabalhos são braçais, né? Mas são bem remunerados, né? Todos os trabalhos aqui na Austrália costumam ser bem remunerados, ou pelo menos a pessoa consegue ter uma vida digna. Mas, assim, escolher trabalho realmente é uma coisa complicada, né? É bom vir sabendo que pode fazer de tudo. E vai também assim, eu posso fazer de tudo e pensa sempre no lado bom. Eu vou aprender uma habilidade nova e quem sabe eu sou muito melhor naquilo que eu imaginava. Que foi, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu falo muito que o medo, gente, a ansiedade, né? Que são os sentimentos que o estudante sente aqui e vai sentir quando chegar na Austrália também, tem que ser o seu combustível para se munir de informação, se jogar nas experiências, né? Joga esse medo como coragem, tipo, eu vou viver aquilo ali. O máximo de ruim que vai ter é uma história ruim para contar, um perrengue ruim para contar, mas é tão bom. É engraçado, né? Eu estava conversando com um aluno nosso ontem. Ele disse que depois que o dinheiro cai na conta, a dor nas costas até passa. Quer que vê, né? Vê entrando. Isso aí, de fato, é uma realidade. E, gente, para quem não conhece o time Connection, nós somos bem assim, nessa vibe de estamos aqui
para jogar real com os estudantes, sem mascarar, sem histórias aí de superações. Não, aqui é o intercâmbio na lata mesmo, porque nós somos ex-intercambistas, Cassiana é ex-intercambista, atual intercambista, e a ideia é trazer mais disso para vocês. A Connection é um time só, ela está dividida entre 2 países aí, que são as nossas bases, né? Uma base aqui no Brasil, outra base na Austrália. E todo mundo com o mesmo propósito, de mostrar para o estudante a realidade do intercâmbio e auxiliar ele na chegada também para facilitar essa realidade. O estudante chega aí na Austrália, Cassiano, conta um pouquinho para quem não conhece como que é a rotina do aluno Connection quando chega. Aqui Primeiro, tem uma reunião para embarque, né? Aqui eu faço uma reunião para embarque, ali a gente prepara, informa um pouco do que vai acontecer a partir daí, e aí chegou aí Cassiano, Raquel, domina o pedaço. Conta pro pessoal. Primeiramente, eu queria dizer que eu sou muito grato por trabalhar numa empresa que me deixa ser sincero. Então, aqui é realmente o que a Marcela falou, né? A gente fala na lata, a gente fala a verdade, porque sem surpresas, né? É bom saber o que vai te esperar do outro lado do continente, né? Acho fundamental. Em relação ao suporte na chegada, né? A Marcela faz a reunião pré-embarque com quem está vindo. Mas, assim, é muita coisa na cabeça dos estudantes, né? Um turbilhão de emoções, é família, é despedida. Então, é normal que as pessoas vão esquecendo alguns detalhes, né? E aqui a gente faz toda essa lembrança novamente do que é necessário. Então, chegando aqui, chegou num dia, já, primeira coisa, né? E é natural, as pessoas trocam o número de telefone, né? Para poder se comunicar, poder usar o telefone de uma forma melhor, 3G, enfim. Com o número de telefone, o endereço que a pessoa está, a gente já consegue, no mesmo dia, às vezes, fazer a solicitação dos documentos para a pessoa trabalhar. Então, que é o ABN, né? E o TFN. Relembrando, o TFN seria como a carteira de trabalho, né? No Brasil. E o ABN é o MEI, o CNPJ. Então, são 2 documentos fundamentais ali para a pessoa já, se quiser, chegou hoje, amanhã já está procurando trabalho, né? E tem muitos trabalhos que você não precisa procurar, né? Uber Eats para fazer entrega, tem os aplicativos de limpeza, o AirTask, que mais aí tem de trabalho que não depende da pessoa ser contratada? Isso do Uber Eats é interessante. Muita gente fazendo Uber Eats. Alguns estudantes fazem Uber Eats. Inclusive o Danilo vem aqui às vezes, um abraço pro Danilo. E ele me mostra os ganhos dele na semana. Não é um trabalho fácil, né? Às vezes tem que estar no sol, na chuva. Tá exposto, né? Corre risco de se machucar ali, pode estar de moto ou de bike. Exatamente. É um trabalho que você não vai desenvolver o inglês, né? Muito. Mas, assim, não tem inglês zero. E eu tenho uma bike, já consigo viver aqui na Austrália, entende? É baixar o aplicativo, fazer o cadastro, vem todo o equipamento grátis para a pessoa e já sai por aí entregando comida. Então, o Danilo mesmo comprou uma moto por $300, gente. Ele comprou uma moto por $300 aqui na Austrália. E às vezes, quando ele está muito cansado, ele vai fazer Uber Eats de moto, né? Então tem saídas, né? O cleaner também. Geralmente as meninas fazem muito cleaner, né? Então tem muito trabalho. Trabalhar em cozinha, né? Limpando. Existe o runner, né? Runner que recolhe os copos, os pratos nos restaurantes, não tem contato com as pessoas. Seu trabalho é limpar a mesa e recolher prato. E tem caminho. E tem caminho, exatamente. Exatamente. Então, o estudante chegou, primeiro dia já vai tirar ali a documentação para trabalhar, conta no banco, né? O que a gente sempre fala, você viaja pela pré-aberta aqui, chegou aí, vai ativar. E aí tem uma coisa muito legal. É muito bom, é muito importante o estudante se desafiar, né, Cass? Tipo, a gente está aqui para dar suporte, claro, pode ligar. A gente brinca que é praticamente 24 horas por causa da diferença de Brasil e Austrália.
e uma curiosidade, aí nós somos um time só, né? Então, o estudante quando chega na Austrália, pessoal, Cassiano, Raquel, Mari, eles já conhecem, assim, o seu raio-x. Todo Exatamente. mundo Já da tem todos os Connection. documentos. Exato. Todo mundo da Connection já sabe quem é o Danilo, né? Então, essa forma que a gente trabalha garante que quando você chega lá, você já sabe, a gente já sabe quem é você. Você não precisa se apresentar, né? Somos uma empresa só, então esse suporte acaba sendo muito mais efetivo. E aí, quando a gente brinca ali, esporte 24 horas, justamente por isso, todo mundo conhece o seu caso. E aí é legal o estudante se desafiar, por exemplo, no banco, não conseguir, claro, dá uma ligada, ó, me ajuda aqui, não tô conseguindo, eu travei meu inglês, mas é nesse de se desafiar que aprende, né? Como que foi quando você foi ativar a sua conta? Conta aí pro pessoal. Exatamente. Então, primeira coisa que o brasileiro tem muito, eu já falei, cara de pau, né? Então, tem que colocar para fora esse lado do brasileiro e se desafiar, ir para a rua. Como eu disse, tem um mix de nacionalidades muito grande aqui na Austrália. Então, as pessoas sabem, o australiano ou pessoas de outros países, sabem que às vezes, né, o inglês não é bom, mas todo mundo se entende. Nem que seja apontando, a gente se entende. E hoje a tecnologia está aí, o Google Tradutor, né? Infelizmente, a gente não consegue estar do lado do estudante às E a 24 horas gente por nunca dia. esquece um perrengue, né? Fica a dica. Uma palavra dita errada e alguém corrigiu. Gente, acabou. Você vai lembrar disso pro resto da vida. Eu nunca vou esquecer quando eu falava cenoura errada, até uma chefe minha virar e falar assim, não, Marcelo, é assim. Eu, show de bola. Então, nunca mais eu errei o tal da cenoura. Exatamente. Depois a gente vai falar dos perrengues, né? Eu já passei por alguns. O alarme de incêndio. Inclusive, curiosidade da Austrália, gente. Eles amam o alarme de incêndio e por nada ainda. Parou. Só comigo que as coisas acontecem. Cara. Exato. Acho que era um teste. Bem, ó, isso que é muito Welcome to Australia. Os alarmes de incêndio dos prédios, das casas, são extremamente sensíveis, tá? Eu já acionei alarme de incêndio na minha casa várias vezes, fritando ovo, coisas assim, besta. Churrasco, então, nem se fala. Então, Welcome to Australia, com um alarme de incêndio tocando. Não chama. Bombeiro, se vai bombeiro, aí tem a multa, né? Se vai bombeiro, põe o fogo, porque se não for fogo, meu amor, $1.000 de multa, tá? Arranja um fogo aí. Que não... Pode pôr fogo no lugar, porque é $1.000 de multa. Mas, brincadeiras à parte, eu espero que o alarme de incêndio não toque de novo. Esses dias tocou, eu desci, os 2 caminhões de bombeiros já estavam dobrando a esquina. Né? Isso aí vai muito rápido. Imagina aí, gente, imagina a live vira uma cobertura de um incêndio, misericórdia. Não. Cadê a madeira? Mas vamos focar ali, o estudante chegou, bora se desafiar. Isso é muito importante. A gente vai aprender o inglês realmente nesses desafios, né? De tentar ir no banco sozinho, né? De passar um perrengue ali, tipo, pedindo alguma coisa. O medo, às vezes, a gente trava muito, né? O medo faz com que a gente não desenvolva. E isso atrasa, né, as oportunidades que chegam para você na Austrália. A gente está aqui, Connection, a agência, para te encorajar a você quebrar esses medos e aí, a partir daí, só conquistar coisas boas aí na Austrália. A tecnologia está aí para nos ajudar, né? Então, o Google Tradutor facilita muito. Mas, realmente, tente se comunicar da forma que você, pelo menos, acha que é o certo, né? Que provavelmente quem está do outro lado vai conseguir te entender, né? E em relação ao banco, né, os documentos, a gente já faz a pré-abertura da conta aí no Brasil. Então, a pessoa já chega aqui com uma conta bancária, ele só tem que ativar, né? Então, tu chegando com o teu passaporte, com o teu COI no banco, a pessoa já sabe o que se espera, que é só ativar a conta, né? Mas, e até como a Marcela falou... Sobre o Commonwealth, o Cassiano falou, né? Gente, o Commonwealth é muito multicultural, tá?
é muito raro você ser atendido até por um australiano no banco. A chance de ser uma pessoa de outra nacionalidade é 99%. Então, eles sabem exatamente a dificuldade que você está passando, de se expressar, do documento, eles têm paciência. Quando chega com uma conta, a gente já faz a abertura de uma conta de estudante. Então, eles já sabem que você é estudante, que você está ali para aprender. Então, pode ficar bem tranquilo que uma coisa que a Austrália é, de fato, é muito welcome com as pessoas de outras nacionalidades, né? A Marcela falando é verdade. Agora eu parei para pensar, eu acho que eu nunca fui atendido e nem quando eu levei estudantes no banco, acho que nunca era um australiano que me atendia. Eu nunca fui atendido por australiano no banco. Desconheço. Muito raro. A maioria são de outras nacionalidades, asiáticos, ali, indianos. São as pessoas que dominam bem esse mercado financeiro. E adaptou, beleza. Eu tirei TFN, ABN, ativei minha conta no banco, se adaptou, se encorajou, vamos para uma etapa, que aí é uma etapa que depois vai dar uma live só para falar disso, mas vamos dar um breve conhecimento ali para os estudantes. Cheguei na renovação de visto. Qual que é o papel da Connection aí, Cassiano? Conta pra gente os bastidores da renovação e dá os seus conselhos, porque o seu visto está para vencer, né? Você já vai já passar por essa fase também. Tá, nem me falo. É complicado, mas vamos lá. A parte da renovação, tá? Graças a Deus, né, aqui na Austrália. A Austrália é um país que te oferta milhares de caminhos, milhares de caminhos. Então, se tu quiser recomeçar a tua vida do zero, aqui é possível, né? Então, quero ser chefe de cozinha, quero ser cuidador de idoso, quero ser engenheiro, quero ser carpinteiro, o que for. Vai ter um curso mecânico, vai ter um curso VET te esperando em uma das milhares de instituições de ensino para estudantes internacionais aqui na Austrália. Então, nessa parte da renovação, tá? É muito delicado e agora, né, ainda mais com as novas atualizações da imigração, onde a renovação tem que ser cada vez mais certeira, né? Então, as mudanças de caminho no meio do processo não vão ser tão mais bem aceitas. Então, é importante pensar numa renovação assertiva, né? E a gente está aqui para facilitar esse processo, da mesma forma como foi no Brasil, fazer essa facilitação aqui na Austrália também, no processo de renovação, né? Nós não temos a resposta, às vezes, para todas as perguntas, principalmente em relação a qual caminho eu devo seguir. Sim. Isso é uma coisa que só o estudante sabe qual caminho ele deve seguir, muitas vezes orientado por um profissional, né, que é o advogado de imigração, e ele consegue dar um norte, às vezes, para o estudante, né? Mas só o estudante sabe o que é melhor para ele. Se ele vai querer realmente ficar na Austrália, ou se ele quer só ficar um período aqui e retornar para o Brasil, quer ir para outro país. Então, existe um leque gigantesco de possibilidades. Decidindo o caminho que seguir, claro que a gente pode dar conselhos, né? Às vezes entra o Cassiano e não o agente educacional, né? Às vezes entra a Marcela, a gente tenta dar os nossos conselhos com base nas nossas experiências, com base nas experiências dos processos de outros estudantes, né? E do que a gente vai acompanhando em relação à imigração. Mas, quando o assunto é a renovação, acho que tem três grandes pilares aí, né? Tem o estudante, que ele precisa entender que a partir de agora, com esse novo pronunciamento da imigração, a renovação passa a ser parte do seu plano de carreira. Então, gente, é muito importante vocês pensarem bem quem vai guiar a sua renovação de visto. Entender que a renovação ela tem um papel importante de ou te dar mais habilidades ou complementar o seu perfil acadêmico. Ela não dá mais para ser ali para ganhar um tempo dentro da Austrália. Tem que ser realmente mesmo uma renovação com alguma intenção, ou de um crescimento para a sua carreira aqui no Brasil, ou de início e crescimento de uma carreira na Austrália. Então a gente tem um papel de estudante de decidir se vai migrar,
se vai criar esse caminho de imigração ou se vai adquirir habilidades que vão ser aproveitadas na carreira aqui do Brasil. Aí a gente tem o papel do advogado de imigração, isso é importante. Muita gente não sabe o papel do advogado de imigração e o papel da agência, né, Fez? Acho que aí é bem comum confundirem, né? Essa diferenciação, né, entre a agência, né, a agência do intercâmbio cuida da parte educacional da tua carreira aqui na Austrália. Muitas vezes essa parte educacional vai te dar caminho para ficar aqui na Austrália, uma residência permanente, né? Mas a escolha desse caminho, como eu volto a dizer, muitas vezes é do próprio aluno, claro, mas orientada por um advogado de imigração que ele conhece os outros tipos de vistos, vistos trabalhistas, né, de residência permanente, que não são o visto de estudante. Então, geralmente, o que acontece? O estudante está muito perdido, a gente sempre recomenda para ele entrar em contato com o advogado de imigração e, após a consulta, se o estudante não tiver, às vezes, muitas vezes também, Marcela, é importante falar, às vezes o estudante já está com o perfil pronto, né, para imigrar e, às vezes, estudar mais é só uma perca de tempo, né? Então, a gente tem que ser sincero e a gente sabe que o mercado das agências, nem todo mundo, nem toda agência, infelizmente, é transparente, né? E acaba ali influenciando o estudante, às vezes, a estudar mais ou estudar um curso que não vai acrescentar nada na vida da pessoa. E pode até atrapalhar o caminho dela, né? Não vai acrescentar nada, muitas vezes pode atrapalhar o seu caminho na Austrália também. Então, precisa ser uma renovação bem consciente e entender que o advogado te analisa. Ele vai olhar para... Vou analisar o Cassiano. O Cassiano tem uma faculdade de turismo, o Cassiano tem experiências dentro do turismo, o Cassiano consegue migrar com isso que ele tem, o advogado que vai te dizer se sim e não. E ele vai te dizer se você tem oportunidades dentro da Austrália, faça outros cursos para complementar o que você já tem e faz o processo de imigração a partir daí, ou começa uma nova carreira que vai ser mais fácil porque a sua área ela não é de demanda do país. E aí, muitas vezes, o advogado até fala, você tem que estudar o curso tal na escola tal. Mas quem faz todo o processo da renovação do visto de estudante, aí é a agência de intercâmbio e aí entra a Connection, né? Até respondendo a Marinês, né? Se o processo de renovação é feito com a gente. É feito pela Connection Austrália. É assim, pessoal, Connection Brasil aqui, nós vamos cuidar de você para o seu primeiro passo do sonho. Juntos, Connection Brasil e Austrália vai te dar o suporte do seu período aí na Austrália, da sua estadia aí. Tanto o time daqui, o time daí, qualquer time que você mandar mensagem, a gente vai conseguir te dar uma ajuda, tirar uma dúvida, te dar o suporte. Chegando na Austrália, Connection Austrália vai te ajudar no processo de renovação. Então, a aplicação Brasil, Connection Brasil, a aplicação Austrália, Connection Austrália, suporte toda a Connection aí para vocês terem muito suporte mesmo. Esse é o nosso grande objetivo, né? Lembrando que a aplicação é completa, né, Marcela? Então, todo o processo, nós fazemos todo o processo, inclusive a aplicação do visto. Então, por isso que nós nos empenhamos a entender o perfil do estudante, né? O pessoal que está chegando no Brasil, é importante a gente conhecer o perfil do estudante para poder fazer toda essa aplicação, essa renovação de visto, a aplicação de visto, carta de intenção, né? Então, tudo isso fica a cargo da gente, a renovação completa, né? A aplicação do visto de forma completa. E aproveitando, eu vou tirar essa dúvida porque acho que casa com um grande conselho que a gente falou, né? A pergunta da Mayara. Renovar em inglês mais uma vez tem risco de ser renegado? Não, nada disso. Qual que é o grande segredo da renovação? Progressão acadêmica. Só que o inglês, pessoal, pensa que o inglês ele é útil para qualquer profissão. Quanto mais você estuda inglês, mais portas vão se abrir para você na Austrália. E para os próximos passos, você precisa de muito inglês. Até o Cass pode contar aí que foi uma vantagem de você ter escolhido 24 semanas e conseguiu se desenvolver para abrir as portas agora, né? Isso que eu ia dizer. A não ser que a pessoa venha do Brasil, tá? Com um bom nível de inglês, sabendo uma boa gramática, tendo uma boa base,
dificilmente em 4, 5 meses a pessoa vai chegar num nível de inglês que vai poder estudar um curso vocacional. Ainda mais agora, né? No ano que vem ainda a tendência pelas declarações da imigração é que o nível de inglês suba para fazer um curso vocacional. Então, realmente, volto a dizer, é importante já vir com uma base se a pessoa puder estudar no Brasil. Mesmo que venha estudar inglês aqui, estudar um pouco antes no Brasil é importante. E só que, né, às vezes não consegue alcançar o nível desejado e é preciso fazer a renovação para mais um período de inglês. O que acontece? O inglês é um curso muito importante, mas muito massivo, né? Então, todo dia, tem que ir na aula, praticamente todo dia. A carga horária, né, bem mais alta, 20 horas de aula por semana. O curso VET também acaba sendo 20 horas por semana, né? Mas a maioria das escolas mesclam ali um online com presencial e geralmente são 2 vezes na semana que o estudante precisa ir na aula. E outra coisa também muito importante, né, é que o inglês ele costuma ter um valor mais elevado do que um curso vocacional. Então, os estudantes, além de não quererem, né, ir na aula todo dia, hoje está caindo. Só um minutinho. Teste de sobrevivência, pessoal. Eu já estou no 4G aqui, caiu a internet, mas voltou. E caiu a luz também. Isso. Então, né, voltando aqui, os alunos não querem mais ir todo dia na aula, porque já estão cansados, e também não querem desembolsar um valor tão grande referente ao inglês, né? Então, preferem já ir para um curso vocacional. Por isso, volto a repetir pela 30ª vez. Foca em inglês, principalmente no início, que vai abrir muito as portas aqui na Austrália para outras possibilidades, tanto de estudo quanto de trabalho. E são as suas escolhas aqui no Brasil que guiam o cenário que você chega na Austrália, tá? Quanto mais tempo de visto você garante aqui do Brasil, por exemplo, através de um curso de inglês mais longo, você chega na Austrália com mais tempo para se organizar financeiramente para sua renovação de visto, você tem mais tempo para desenvolver no inglês e colher os frutos desse benefício. Para intermediário, pessoal, de inglês é muito pouco, intermediário é muito pouco. Para realmente você ter um caminho de ficar na Austrália ou mesmo ter um caminho profissionalmente, né, na Austrália em termos de fazer Eu consegui fazer estágio na minha área, por exemplo. Fiz 3 meses de estágio, tá? Por que eu consegui isso? Porque eu dominava o inglês, fui conhecendo pessoas e isso fez com que eu tivesse essa experiência. Então, para intermediário ainda é muito pouco para quem quer alcançar voos mais altos. E aí, quanto mais você se prepara daqui, mais tranquilo é o seu processo de adaptação, né? Mais tempo você tem para se organizar, como eu disse, financeiramente, para aprender o inglês e ir construindo esse caminho na Austrália. Exatamente. E para quem vem solteiro, né, Marcela? Às vezes conhecer um australiano, um grande amor, né? É verdade. Ou de outra nacionalidade, né, também. E aí, respondendo a pergunta da Camila, Camila, para entrar em contato com a gente é só chamar no link da bio, que vai direto para o nosso WhatsApp, que o nosso time vai te dar todo o suporte. E para quem, eu já fiz intercâmbio, vou para a Austrália, vou para um curso de inglês, gente, depende muito. Se você já fez intercâmbio há muito tempo, talvez o seu inglês esteja um pouco enferrujado ainda, aí vale muito voltar para o curso de inglês. Dentro do curso de inglês, gente, tem muitas ramificações, não é só o General English ali. Tem Cambridge, né? Dentro do próprio Cambridge, tem 2 tipos de Cambridge. Tem preparatório para o IELTS, PTE, que é o teste de proficiência da Austrália. Tem English for Business. Então, tem muita coisa legal e que o estudante ainda vai evoluir. Inglês sempre vai evoluir. Se eu entrar no curso de inglês hoje, eu tenho certeza que eu vou conseguir evoluir também. Quem aqui nessa live sabe o português de cabo a rabo? Ninguém. Imagina o inglês, né? Ninguém sabe português completo. Vai fazer um concurso público, tem que estudar por português, né? Então, imagina o inglês. Nem que a gente passe 100 anos aqui, nem os próprios australianos dominam o inglês de forma completa. Então, é um aprendizado, é um desenvolvimento contínuo, né?
Exatamente. E claro, não, eu já morei, fiz um intercâmbio de 2 anos, 3 anos fora, às vezes passo 2 anos, por exemplo, na Irlanda. A gente tem muitos estudantes que fazem curso de inglês na Irlanda e depois vão para a Austrália para um curso vocacional. Aí a gente tem um leque de curso vocacional muito legal a ser explorado. E o estudante ele tem que ter o nível de proficiência daquele curso. O que tem que ter um pouco de consciência na hora de escolher um curso vocacional para o seu primeiro projeto aqui no Brasil é que talvez te limite para o futuro na Austrália por causa das novas mudanças aí de plano de imigração, né? Pensando sempre na construção de um plano de carreira. Trocas diárias não vão ser vistas tão bem aí pela imigração. Eu fui para um curso de marketing, fiz um diploma de marketing, cheguei na Austrália, mas agora eu quero imigrar, minha profissão não está na lista e vou fazer cookery. Então, talvez isso aí vai passar por algumas reformas. Por isso que lembra bem aquilo que a gente falou lá no início da live, e é um conselho que a gente sempre dá. Tem que ter uma empresa séria por trás, gente, porque, gente, só para vender curso o mercado tá cheio. Gente realmente preocupada com a sua escolha, né? A gente, até recentemente, Cassiano pode me corrigir, a gente teve uma aluna na Austrália, contando um pouquinho dos bastidores aí, né, da renovação. A gente mandou para ela 3 orçamentos, né, o que ela queria, o que talvez era um cenário mais legal e o que a gente recomendava, né? Então, a gente sempre gosta de passar para o estudante a real mesmo, né, de tudo. Isso, isso. Algumas pessoas vêm realmente muito focadas a seguir um caminho. Muitas vezes o caminho, a gente sabe que não é o ideal, né? Por experiências de outros estudantes, por falas de advogados de imigração. Mas a gente sempre tenta orientar da melhor forma possível, né? E aí o que a gente não tem a resposta, claro, vai procurar um advogado de imigração, que ele é o profissional mais indicado para traçar um caminho para quem quer ficar na Austrália, principalmente. Né? Exato, exatamente. E aí vem para o papel da agência, né? Que é o direcionamento da questão educacional. E é tão simples, pessoal, escolher só por suporte, porque uma dica importante, que era a dica que a gente ia finalizar a live, né? Que já estamos mais de 1 hora conversando. Se deixar eu e o Cassiano aqui, pega um café e vai. Saudade do café brasileiro. Então, o meu tá Verdade. Aqui, tomar um cafezinho aí também. Então, assim, quer realmente, escolhe por um suporte, porque preço é tudo igual. Essa é a grande dica da live. Não adianta escolher por preço, porque o preço que a Connection oferece, a fulana oferece, o outro fulano oferece, são os mesmos. As escolas não fazem distinção de preço por empresa, faz por nacionalidade, isso sim, tá? Então, se seu colega é coreano, ele não vai pagar o mesmo valor que você. Da mesma forma que você não paga o mesmo valor que ele. Normalmente os asiáticos, coitados, são mais caros. Mas... E eu acho que é importante, um trabalho que a gente sempre tenta fazer muito aqui, né, Marcela, é ensinar o estudante a ler o orçamento. Exato. Isso é fundamental. É normal, gente, você fala, é normal vocês pesquisarem, mesmo que quem tenha vindo com a gente, né, através da Connection para a Austrália, é normal fazer pesquisa com outras agências, né? E tá tudo bem, tenham em mente que o valor é o mesmo e que a gente ainda tenta ensinar vocês a lerem o orçamento. Eu já vi coisas absurdas aqui, né? E realmente é um mercado muito selvagem, muito canibal às vezes. Às vezes nós que estamos aqui tentando fazer um bom trabalho, né? As pessoas ficam sempre com o pé atrás porque não de forma geral, mas existem algumas empresas, algumas agências que não têm uma transparência com os estudantes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês agora. Tem uma amiga minha, né, minha flatmate, que ela ia renovar com uma outra agência, ela veio com essa outra agência, na verdade, e aí a agência apresentou para ela um orçamento falando que não ia cobrar o valor do COI. E aí eu pedi para ela, eu achei muito estranho, né, aquilo, e aí eu pedi, me mostra. Fiquei para ela pedindo, me mostra, me mostra, me mostra. E aí ela me mostrou, a agência já tinha até cobrado o COI dela, e ela não sabia. Não tinha visto. Não tinha visto, não tem porquê isso, sabe? Não tem mercado para todo mundo. Então, e às vezes, né,
enganar um estudante aqui vai dar tanta dor de cabeça. É um sonho da pessoa, né, que está aqui, às vezes, querendo migrar. Então, sabe, as pessoas perdem um pouco da humanidade. É verdade. Por isso que é bom procurar né, voltando, né, essa minha flatmate acabou fechando com a gente e já teve o visto aprovado. Inclusive, se ela estiver vendo, Perla, te quero. Ela é mexicana. E outra coisa, outra coisa, né, Marcela? O processo é o mesmo para todos os países. Então, você aí tem um amigo Exato. do México, do Chile, da Coreia, de onde for, pode indicar, porque o processo é igual para todos os países. Às vezes o que muda são a exigência de documentação, né? Existem alguns países que têm um certo risco imigratório, então a imigração tende a pedir a comprovação financeira. Talvez a lista de documentos, né? Vai ser ali um pouco diferente. Mas fica a grande dica da live, além das dicas que a gente deu de experiências, né? De realmente viajar com um plano financeiro legal, aberto a viver novas experiências, investir em aprender inglês efetivamente, né? Pensa assim, consigo usar o inglês como ferramenta de trabalho? Consigo. Então, beleza. Então, você chegou no nível legal. Aí, começa os próximos passos. Ainda não consigo? Investe, porque não vai ser um dinheiro jogado fora e você vai colher muitos benefícios desse fruto ainda. E também, escolha por suporte, pessoal. O Cassiano tá aí do outro lado e já vê muito também como é a vida do estudante aí, o quão o suporte faz diferença, porque preço todo mundo tem, né? Faz muita diferença. Tem aluno que chega aqui, às vezes de outras, né, vem através de outras agências, são histórias, às vezes é só questão de abrir TFN, ABN, são coisas tão simples, gente, que fazem toda a diferença na vida do estudante. Não custa para nós abrir um ABN e fazer um TFN para o estudante, né? Então, um suporte completo pode sim facilitar muito a vida do estudante. Nossa. Pra gente fechar a live aí, que já estamos 1h15 falando, dá uma dica aí, Cassiano, uma para quem tá na Austrália, uma para quem tá aqui, que tá te conhecendo aí, às vezes, hoje pela primeira vez, ou estudante, tem muitos estudantes nossos que entrou que já conhece o Cassiano, mas qual que é a dica que você daria aí pra gente fechar com chave de ouro? Para quem tá no Brasil, a dica de ouro é feche com a Connect. Muito bem. Não, mas Promovido. Mas falando sério, acho que o inglês é a dica de ouro. Pesquise bastante. Não tenha medo, você que está aí no Brasil, não tenha medo de mostrar um outro orçamento que recebeu de uma outra agência para a Marcela. Aqui o pessoal é sincero, é mente aberta, a gente sabe que a pesquisa de mercado acontece, tem que acontecer. Não tenha medo de confiar na gente, tá? Confia na Marcela, confia na Jade, confia na Edila, confia na Sheila, no Daniel. É uma equipe realmente incrível, né? A Marcela é minha chefe, mas não tô aqui puxando o saco dela. Eu vou chorar, não vamos lá. Eu acho que se eu sair da Connection um dia, nunca vai ser ir para outra agência, nunca. Talvez outros seguir os caminhos, mas eu sempre falei isso para eles, é uma empresa que eu encontrei os valores que eu trouxe de casa. Né? Então, isso de ser sincero com os estudantes, para mim, é fundamental. Eu gosto muito disso. E essa liberdade que eles nos dão para ser sincero com os estudantes. Então, não tenham medo. Tenho 300 orçamentos, mostrem para a Marcela que ela vai esclarecer. E, com certeza, vai conseguir bater esse valor. Eu não tenho dúvida disso. Sim, com certeza. Em relação a quem está aqui, planejamento de futuro, né? Com as novas, principalmente agora com as novas atualizações da imigração, pense mais sobre o futuro e esteja mais, infelizmente, né? Muda muito, né? Às vezes a gente muda, as regras da imigração mudam, o mundo muda, mas tente fazer a renovação de forma cada vez mais assertiva, né? Então, comece a pensar a médio e a longo prazo. Tá? Consulta com advogados de imigração não é dinheiro jogado fora, pessoal. É
clareza no seu processo. Não compare o seu processo com o do coleguinha, porque cada pessoa tem um background, cada pessoa é única. Eu não gosto de comparar nem processos aqui dentro da agência, então foquem na caminhada de vocês, né? Isso. E venham, gente. A dica que eu tenho para dizer para vocês é venham. Esse país é maravilhoso, maravilhoso. Eu não quero ir embora e eu não vou embora. Vou fazer de tudo para ficar. Cassiano vai ficar, a gente vai ficar na Connection, vai ficar na Austrália. A qualidade de vida aqui é incrível, incrível. Praias lindas, lugares lindos. Poder sair na rua com o telefone na mão, sem ter medo, né? Andar de ônibus do lado da porta do ônibus e saber que ninguém vai puxar do celular e sair correndo, não tem preço. Não tem preço. Vale a dor na coluna, trabalhando de garçom, de labor. Se tem dor na coluna aqui no Brasil, né? Melhor ter na Austrália. É verdade, é verdade. Tanto no Brasil quanto aqui, a gente vai ter que ralar muito. Então, que rale ganhando em dólar. Uma dica sincerona do Cassiano. Adorei, Tess. Obrigada pelo seu tempo aí. Um ótimo dia de trabalho para você. Um bom dia para todo mundo que está na Austrália e nos assistiu. Né? Um bom dia para os nossos estudantes. E por aqui, uma boa noite. Quem está em fase de pesquisa a gente está em corrida contra o tempo, né? São os últimos minutos para conseguir o valor de 2023 ainda. Quer conhecer mais da Connection, né? Entre em contato com o nosso time. Quer renovar o seu visto com a Connection Austrália? O link do WhatsApp da Connection Austrália está na bio. Quer fazer o seu primeiro processo com o time do Brasil, né? Com a Connection aqui? E o link também do nosso WhatsApp está na bio, tá? Não deixem de entrar em contato com a gente. E não é papo de vendedor, hein, pessoal? Virando o ano, os preços tendem a subir em todas as escolas. E vocês sabem que mesmo que vocês vão viajar no final de 2024, garantindo o preço agora, em 2023, não precisa fazer nenhum pagamento, né, Marcela? Agora, só quando for renovar o visto. Aqui na renovação, quando for aplicar o visto, aqui, garantindo a carta de oferta, que é um documento que não tem custo nenhum para o estudante, nós não cobramos taxa de entrada, né? As escolas também não cobram, é importante falar. Quem cobra a taxa de entrada são as agências, as outras agências. A gente não cobra taxa de entrada, não cobra taxa de serviço, e ainda assim você vai ter um suporte aí total na sua experiência aqui no Brasil, na Austrália, né? É um time realmente unido para você ter o seu processo mais facilitado e alcançar o seu grande sonho. Seja voltar para o Brasil com uma qualificação ou morar para sempre na Austrália, né? Exatamente. Obrigadão, pessoal. Obrigada, Cass. Eu que agradeço. Estou aqui de braços abertos para quem vier para a Austrália, vier para Sydney. Sempre tem um café esperando os estudantes, né? Ou uma cerveja gelada depois do expediente, podem me convidar. Onde me convidar, eu estou indo. Então é isso, pessoal. Obrigado, Marcela, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha experiência para vocês. E espero todos vocês aqui na Austrália. Podem vir que não tem erro. Até ele está esperando. Eu já dou um pulo aí também. Obrigadão, pessoal. Boa noite aí para todo mundo e bom dia lá na Austrália. Tchau. Tchau, tchau. Desliga aí que eu não sei desligar, Marcelo.